Você já se perguntou o porquê do batismo? Já aceitei a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Por que eu devo descer as águas? Este é um passo muito importante na jornada cristã, pois ao descer as águas, a velha natureza é morta para que a nova venha fluir e para que a gente receba o Espírito Santo de Deus, aquele que vai nos ajudar durante a nossa trajetória em trazer os novos frutos à nossa dinâmica de vida. O que são hábitos que não devem ser cometidos e o que são hábitos que devemos perpetuar em nossa vida. Então, neste vídeo, eu vou estar falando um pouco mais sobre o batismo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Pegando o Cajado e Seguindo. Então, vamos iniciar o nosso estudo sobre o batismo nas águas, mas é muito importante para iniciar este estudo entender qual foi a ordem de Jesus. Jesus ele ordena então que todos que crescem nele fossem batizados nas águas, conforme podemos ver em Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 19, que diz: Toda autoridade no céu e na terra foi dada a mim. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também quero lhe convidar a ler comigo Atos, capítulo 2, versículo 38. Mas vou deixar aqui uma tarefa para que você esteja lendo Atos, capítulo 2, do versículo 38 ao 41. Então, vamos estar lendo aqui Atos, capítulo 2, versículo 38, que diz: Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Aqui eu quero contextualizar algo que é muito importante. Primeiramente, a gente confessa Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Então, ali passamos a ser salvos pela graça de Deus, não mais pela lei. Aqui também vemos um segundo passo, que é o arrependimento, posteriormente o batismo e também ali a liberação do perdão dos nossos pecados e o recebimento então do Espírito Santo de Deus. Então, antes do ato do batismo, a gente é discipulado. Para quê? Para que a gente entenda que os nossos hábitos precisam ser mudados, corrigidos. E dentro disso, então a gente desce a água do batismo, ali confessando a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, reconhecendo os nossos hábitos e se arrependendo e recebendo o Espírito Santo. Fábio, ali é um passe de mágica, um ritual? Não. O que acontece? Que quando a gente desce a água do batismo, reconhecendo então ali a Jesus Cristo, se arrependendo dos nossos pecados, a gente recebe o Espírito Santo de Deus. E é ele que nos ajuda durante a nossa trajetória. Como assim? Ele vem fazendo com que os frutos do Espírito venham fluindo dentro de nós. Vem gerando amor, vem gerando misericórdia, domínio próprio e assim sucessivamente. Então a gente ganha ali então o nosso consolador, o nosso amigo, né, que é o Espírito Santo, para que a gente venha trilhando, né, uma jornada de fé. Então ele faz com que a gente se aproxime do Pai, faz com que a alma seja então ali silenciada, combatida dentro de hábitos que afasta do Senhor. Então ali a gente pode ver também no versículo 41 que os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo no número de seguidores de aproximadamente 3.000 pessoas. Ali Pedro fala que naquele dia 3.000 pessoas aceitaram Jesus, desceram as águas se arrependendo então dos seus pecados. Ali a gente vê também no versículo 40 que muitas outras pessoas os advertiam e insistia com eles: salvem-se desta geração perversa. Então,
somos pecadores, nós temos no nosso DNA a raiz pecaminosa desde a queda do Jardim do Éden, mas a gente tem hoje Jesus Cristo, o nosso guia salvador, e também recebemos o Espírito Santo através do batismo. Então, vamos compreender agora um pouco mais sobre o que é ser batizado. O batismo, a palavra dele significa imersão total. O que é imersão total? A gente numa piscina, numa cachoeira, num lago, como geralmente pode ocorrer, é feita a imersão total do corpo, não somente molhado partes. O seu corpo precisa ser submerso realmente. Ou seja, ali é levado na água todo o seu corpo e no momento você desce e sobe, ok? Ali então é feito diante de testemunhos com um ato público de arrependimento. Então, o pastor vai estar ali junto com você. Você vai confessar os seus pecados, vai dizer: Senhor, eu confesso todos os meus pecados, que seja liberado perdão, eu não quero mais tais hábitos. Então, ali você vai ser submerso e retornado, ok? Então, ali a gente vê que ela é uma chave para a vida cristã vitoriosa e livre. Como assim vitoriosa e livre, Fábio? Porque a partir dali a gente começa a sentir mais do Espírito Santo. A gente começa a entender de Deus quais são os caminhos que a gente precisa trilhar, ok? E os nossos desejos da carne vão sendo combatidos. Ao ser submerso e levado à água, o cristão está declarando uma nova identidade em Cristo. Então, ali a gente recebe a identidade de filhos de Deus. E ali nós vamos começando a trilhar, realmente reconhecendo Ele como nosso Pai, e não somente como um Deus autoritário, que muitas vezes a gente tem essa visão antes de receber a Jesus Cristo, antes de ser batizado, a gente tem essa visão de autoritarismo. Ah, Deus é um general, Deus é o supremo. Ele é o nosso Pai, então é quem a gente conversa cada dia, é que a gente leva ali diante dele realmente as situações. Os seus pais hoje, você chega diante deles e conversa, tem um diálogo, e da mesma forma é com o Espírito Santo de Deus. Compreendendo então que a gente gera uma nova identidade em Cristo, vamos entender quais são os 4 estágios da obra de Cristo ilustrados através do batismo? O primeiro é que ele morreu e nós então morremos com ele, conforme podemos ver em Romanos, capítulo 6, versículos 6 e 7. Nosso velho homem foi crucificado com ele, para que não sejamos mais escravos do pecado. Também podemos ver ali que ele foi sepultado e nós fomos então sepultados com ele, conforme vemos em Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Vemos posteriormente que ele ressuscitou, então somos ressuscitados com ele, conforme diz em Romanos, capítulo 6, versículo 4 e 5. Assim como Cristo ressuscitou, assim andemos em nova vida. E, por último, ele subiu ao céu e está assentado ao lado de Deus, e nós também estaremos nos céus com ele. Ele, então, ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais, conforme vemos em Efésios 2:6 e Colossenses 3:1. Então, vamos compreender algo muito importante. São 2 chaves sobre o batismo. O primeiro é a parte do culto fúnebre. Por que culto fúnebre, Fábio? Porque o batismo ele é como um enterro da nossa antiga vida, de antigos hábitos, como eu comentei. Então, ali a gente não pode ser enterrado vivo, correto? Então, ali ele simboliza que você morreu com Cristo. E posteriormente vem então a ressurreição para a nova vida. Então, ao sair da água, você declara que é uma nova criatura em Cristo. Romanos 6, 8, 11 comenta sobre que éramos considerados mortos pelo pecado, mas vivos para Deus através de Cristo Jesus.
o que nos leva a compreender os dois reinos. Em Colossenses 1,13 diz: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, todos nascem no reino das trevas, só sai dele pela morte com Cristo Jesus. E é só assim que entramos no reino de Deus, pelo novo nascimento, pelo batismo que declara essa mudança de vida, de reino, de estrutura, de mente, de hábitos, porque o Espírito Santo é quem nos conduz. E para isso, a gente vai compreender as duas raças humanas. A primeira é a raça adâmica. O que é a raça adâmica? É a raça através de Adão, pois em Adão todos morrem, conforme vemos em 1 Coríntios 15, 22 e Romanos 5, 12. Adão, ele foi o pai da velha raça humana, separada de Deus, marcada pela morte e também pelo pecado. Ali a gente também vê o último Adão, que é Cristo, que morreu pelos ímpios, morreu pelos pecadores, conforme vemos em Romanos 5, 6. Jesus encerrou a raça adâmica. Ele foi o último da antiga humanidade e com a sua morte aniquilou a natureza caída. Ele é o segundo Adão. Ele é aquele que veio como cabeça de uma nova estrutura, da nova raça, ao qual a humanidade, então, ali o reconhecendo como único e suficiente Salvador, ali vem gerando vida. Conforme vemos nas Escrituras, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Podemos analisar lá em 2 Coríntios 5,17 e também em Efésios 2,10. No batismo, declaramos que não permanecemos mais a velha criação, nem ao reino das trevas. Somos filhos de Deus e cidadãos do reino de luz. Agora, eu quero responder algumas perguntinhas que eu deixei lá na enquete e vocês foram me enviando. A primeira pergunta foi: o que é batismo nas águas? Ele é um ato público de fé, em que a pessoa ali, então, sendo submersa na água como um símbolo de arrependimento, ali ela reconhece que a velha vida veio à morte e a ressurreição com a nova identidade em Cristo. A segunda pergunta que me mandaram é: por que preciso ser batizado se já creio em Jesus? Porque é uma ordem direta de Jesus, conforme eu li lá no começo de Mateus 28, 19, que é uma demonstração pública de fé. O batismo não salva, mas é uma expressão externa do que aconteceu no nosso interior. Posteriormente, me mandaram aqui: crianças podem ser batizadas? Então, na visão bíblica do batismo por imersão, é reservado para aquele que crê conscientemente, ou seja, tem a capacidade de arrependimento e fé, conforme podemos ver em Atos, capítulo 2, versículo 38. Crianças pequenas geralmente são apresentadas ao Senhor e não batizadas, porque elas ainda não conseguem ter o discernimento do que é pecado. Na pergunta 5, me mandaram qual é a forma correta de imersão, aspersão ou afusão. No modelo bíblico, a imersão ela deve ser total. Então, ela não é por aspersão nem por afusão, conforme vemos em Romanos capítulo 6, versículo 4, ok? A próxima pergunta foi: preciso estar completamente santo para me batizar? Não. O batismo, ele é um reconhecimento e arrependimento. Posteriormente, é o Espírito Santo de Deus que vai conduzindo o seu ser para que você viva na integridade da palavra. Então, você vai se batizar e, posteriormente, procure ser discipulado. Apresente ao Senhor, né, quais são os seus desejos e vontades que diferem da sua palavra e procure ajuda, ok? E se eu pecar depois de ser batizado?
O batismo ele não significa perfeição, como eu disse, a gente precisa ter constância e ser discipulado. Se tem áreas na sua vida que você vê que você tende a cair mais em pecado, procure ajuda, procure ser discipulado, procure seu pastor, confesse, diz, ó, esse pecado em específico ele me aperta ali e eu geralmente posso acabar deslizando. E durante o discipulado e também pelo Espírito Santo de Deus sendo apresentado, você vai conseguir então ali ter constância no Senhor. E eu quero deixar aqui uma tarefa para que vocês estejam lendo, que é 1 João capítulo 1, versículo 9, tá? Justamente para quem tem essa questão de, eu vou ser batizado, mas vou acabar cometendo o mesmo pecado. Como eu disse, não somos perfeitos, somos pecadores, lutando cada dia mais para que os desejos da carne sejam combatidos, para que a gente venha fluir em espírito. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Fique agora com a nossa palavra do nosso momento de compromisso. Você já aprendeu, então, agora transbordar na presença do Senhor para que mais vidas venham ter conhecimento do reino. Então, repita comigo: Senhor, eu entendo agora tudo isso e declaro: a minha antiga vida com os pecados, condenações, foi crucificada com Cristo. Pela ressurreição de Jesus, recebi uma nova vida. Por isso, eu assumo um compromisso contigo de ser batizado nas águas e de compartilhar a verdade com os outros. Em nome de Jesus. Graça e paz. Que o Senhor seja convosco.